pode se sentar. Vamos direto para nosso estudo da noite, em nome de Jesus. Hoje, estou preparando até praticamente a hora que vem. Muito conteúdo, em nome de Jesus. Irmãos, antes de vocês mexerem na Bíblia, então, eu queria que vocês prestassem muita atenção, que eu vou introduzir aqui algumas palavrinhas que não é hoje que nós vamos aprofundar, mas eu quero que vocês comecem a se familiarizar, amém? Porque daqui a pouco nós vamos ter culto até que vai ser prático, nós vamos pegar a Bíblia, vamos ver, né, como é que a coisa funciona. Está sendo muito edificante para mim, inclusive, preparar esse culto, porque eu estou aprendendo um monte de coisa, amém? Por exemplo, é sobre a própria Bíblia que nós usamos. Isso é graças a Deus. Deus está confirmando que ela está certinha aí, amém? A melhor opção que a gente tem. Mas aqui eu quero já colocar para vocês algumas palavras que eu vou só introduzir agora, mas no próximo culto eu vou aprofundar e provavelmente no outro eu vou trabalhar essas palavras de novo, amém? Então, hoje nosso tema é a tradução da Bíblia para o português, amém? Vamos falar de João Ferreira de Almeida, que é o primeiro homem de Deus da linha protestante que fez um trabalho meticuloso de tradução da Bíblia. Não à toa, até hoje a gente cita o nome dele nas nossas Bíblias, grande parte delas remonta a João Ferreira de Almeida. Mas depois nós vamos falar da tradução para o português em geral, amém? Então, a primeira coisa, meu irmão, minha irmã, que eu quero que você comece a se familiarizar é quais são os originais que são usados para a tradução do Antigo Testamento. Quais textos originais que nós usamos quando as Bíblias, seja João Ferreira, seja qualquer outra, via de regra, quais são os textos que nós consultamos que são usados para traduzir para o português? Amém? Antigo Testamento. Quais são os textos? Primeiro, Septuaginta, falamos no culto passado, é a tradução mais antiga que nós temos do hebraico para o grego, amém? É a que Paulo usava a Septuaginta. Segundo, a Vulgata. A Vulgata nós vimos também que foi o esforço de Jerônimo, já na Idade Média, de traduzir do grego e do hebraico para o latim. O Antigo Testamento do hebraico aramaico para o latim, o Novo Testamento do grego para o latim. Amém? Então usamos a Septuaginta, usamos a Vulgata. Agora, o original em hebraico mais usado é um conjunto, um compêndio, é uma coleção de textos que nós chamamos de texto massorético. Amém? Texto massorético. Os massoretas é um grupo que ficou ao longo de séculos reunindo manuscritos em hebraico e juntando esses manuscritos para formar um todo harmônico de textos. Amém? Nós chamamos de texto massorético. Esse é o terceiro. E o quarto, que é mais recente, Deus foi muito bom para nós nascemos nessa geração que pôde ter contato com o texto hebraico antiquíssimo, que é o Pergaminhos do Mar Morto. Amém? Que está praticamente a Bíblia completa. Eu acho que só não tem Ruth, pouquíssima coisa que falta. Amém? Quase completinho. No hebraico de um século antes de Cristo. Amém? Então, basicamente, não são só, tá? Mas basicamente essas são as 4 fontes que as nossas Bíblias em geral usam para traduzir o Antigo Testamento. Amém? Então vamos lá. Septuaginta, Vulgata, Massorético e Mar Morto. Amém? Do outro lado, Novo Testamento. Novo Testamento, nós temos 2 grupos que a gente chama de textos críticos. Por que é crítico? Porque não é uma tradução direta de um único original, mas já é a coleção de traduções reunidas e harmonizadas. Aí você pergunta, pastor, mas não é tudo a mesma Bíblia, mas por que tem? Irmão, eu estou aqui mostrando para vocês como é que a nossa Bíblia é confiável, amém? Porque ela bebe em várias alternativas de texto até chegar nessa conclusão, amém? É para não ter dúvida, não existe texto tão meticulosamente examinado quanto a Bíblia.
Você pegar, por exemplo, os textos da antiguidade, tipo Platão, você tem uma dezena de textos que remontam ao século I, ao século II. A Bíblia, nossa, tem mais de 5.000. Amém? Então, assim, é o texto mais checado que você tem, que você pode ter ideia. Então, falando do Novo Testamento, nós temos dois grupos de textos críticos, ou seja, que já são reuniões de vários textos que se foram agrupados. Amém? Pegaram lá um lá em Filadélfia, pegou outro lá em Éfeso, pegou outro lá em Corinto, pegou outro lá em Roma, juntou isso e formou o primeiro grupo de textos, que é chamado de bizantino ou texto majoritário. Amém? Texto majoritário. Então esse é a tradução do Novo Testamento para o português. Via de regra, consulta o chamado texto majoritário ou bizantino. Amém? Nós vamos falar aqui de o primeiro nome que esse texto teve foi textus receptus. Hoje em dia já não é o textus receptus, porque ele já foi ampliado. E o segundo é o chamado texto crítico minoritário, ou então a gente pode chamar de alexandrino. Texto crítico minoritário. Então você tem o texto majoritário bizantino e você tem o texto crítico minoritário alexandrino. Qual é a diferença dos dois? O bizantino, ele vem de Bizâncio, que é um império que sobreviveu ao Império Romano, onde o grego continuou sendo usado como língua vernácula por muito tempo. Então os pergaminhos eles eram copiados e organizados por muitas e muitas gerações. Já o outro minoritário, ele é a junção de vários textos que estavam dispersos no mundo romano e que tem poucos pergaminhos, porém eles têm uma vantagem, que eles são mais antigos. No próximo culto nós vamos falar, inclusive vamos refletir qual desses dois grupos tem suas vantagens em relação às suas desvantagens. Amém? Então vamos lembrar? Então, texto majoritário, texto receptus melhorado, ampliado, que é o bizantino, e texto crítico minoritário alexandrino. Amém? Mais recente, mas tem mais textos, e o outro mais antigo, mas tem menos textos. Amém? Esse é o Novo Testamento. Essa é a primeira parte. Segunda parte, irmãozinho e irmãzinha. Se a gente cruzar essas duas, vocês vão entender todas as nossas Bíblias. Na hora que você for comprar a Bíblia, você vai saber exatamente o que você quer. O segundo fato que a gente tem que levar em consideração na tradução, presta atenção, é se a Bíblia ela tem uma equivalência formal, se é equivalência formal, se é equivalência dinâmica ou se é paráfrase. Qual é a diferença dos três? Equivalência formal, palavra por palavra. Pega do grego, traz para o português. Pega do hebraico, traz para o português. Pega do aramaico, traz para o português. Amém? Equivalência formal, palavra por palavra, exatamente do jeitinho que está escrito. Amém? Segundo, equivalência dinâmica. Tem essa tentativa, essa busca por fazer essa tradução literal, mas se permite em alguns momentos um sobrevoo para dar mais, sabe assim, trazer para uma compreensão melhor para o português. O que eu estou querendo dizer? Vocês sabem que, por exemplo, no inglês você não tem um verbo para ser e um verbo para estar. Você sabe disso? Não é ser ou estar. Lá só tem um verbo, to be. Isso é tanto para estar quanto para ser. Olha que coisa estranha se eu chegar e falar assim: eu sou pastor. Todo mundo entendeu, né? Se eu falar eu estou pastor, né? Eu estou passando mal. Ah, entendi. Eu sou passando mal. Eu não entendi. Eu sou passando mal. Mas no inglês a construção do texto é de tal maneira que você acaba entendendo se é ser ou estar. Amém? Então a equivalência formal ela não vai se preocupar, ela vai pegar a palavra e vai trazer. Agora a equivalência dinâmica, às vezes ela dá uma distanciada do formal e muda um pouquinho, mas só para a gente poder entender. Amém? Entendeu? E existe
uma terceira forma, que é a paráfrase. A paráfrase, ela não tem a intenção de traduzir palavra por palavra, ela tem a intenção de traduzir a ideia do texto. Amém? Por exemplo, quem trabalha com tradução sabe. Você pergunta, é para a tradução literal ou a tradução paráfrase? A pessoa pergunta, é tradução literal ou tradução paráfrase? Isso a gente, no caso da Bíblia, a gente tem uma formal, nós temos dinâmica, ambas de equivalência, e nós temos um terceiro grupo que é de paráfrase. Amém? Então vamos amarrar tudo? Eu sei que é muita coisa, né? Por isso que eu vou trazer 3 cultos sobre isso, mas você vai cravar isso na mente. Isso vai ser assim, você vai dar aula disso aqui. Amanhã, qual Bíblia que eu compro, por que eu compro, amém? Você vai entender tudo agora. Então vamos lá, primeiro, traduções do hebraico: Septuaginta, Vulgata, Massorético, Mar Morto. Tradução do Novo Testamento. Tradução do Novo Testamento: texto majoritário, texto receptus ou bizantino, texto crítico minoritário ou alexandrino. Amém? Tipo de tradução. Estão comigo? Tipo de tradução. Estão comigo? Vamos lá? Paráfrase, você traduz a ideia. Equivalência dinâmica, palavra por palavra, mas às vezes você dá uma mudada para a coisa ser mais compreensível. E a outra, que é praticamente literal mesmo. Equivalência formal, palavra por palavra, independente de fazer sentido ou não fazer sentido, vire-se para entender. É assim que está escrito. Tá bom? Então vai cravando na mente aí que nos próximos 2 cultos nós vamos trazer isso de novo. Amém? Amém? Tranquilo? Então hoje nós vamos falar da tradução da Bíblia, vamos falar sobre a história da tradução, da primeira tradução da Bíblia para o português. Mas antes de falar disso, eu tenho que falar 2 coisinhas sobre a Bíblia que a gente tem na nossa mão. Sempre nós começamos a Bíblia falando o nome do livro, falando o capítulo e falando versículo, não é assim? Nome do livro, capítulo, versículo. Sempre foi assim, a Bíblia sempre foi organizada em nome de livro, capítulo e versículo? Não. O nome de livro até que acabou aparecendo no longo do tempo, sem identificar qual era o rolo lá na época lá do Antigo Testamento, depois qual carta de quem. Então ficou claro o nome, né? Carta a Roma, carta aos Romanos, epístola aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, ou carta de São Paulo aos Romanos. São variações de título que a gente entende. Basta você pegar quem é o autor para onde foi, amém? Você entende. Ou quem escreveu o texto. Amém? Como por exemplo lá, Josué escreveu o texto de Josué, levou o nome de Josué. Samuel escreveu o texto de Samuel, levou o nome de Samuel. Amém? Então o título ele acabou acontecendo, não foi muito com alguém que deu o título. Amém? Ele foi acontecendo com o tempo. Tá bom? Evangelho de Mateus. O Evangelho que Mateus escreveu. Amém? Ficou esse nome. Agora, capítulo, meu irmão, minha irmã, e versículo, eu posso dizer que quase a maior parte da história da Bíblia não tinha. Aliás, a história da Bíblia em relação a versículo, com certeza, a maior parte da história dela não tinha. Versículo é uma coisa super recente. Tem mais ou menos a idade do Brasil, 500 anos. Ô pastor, isso é recente, 500 anos? Falando da Bíblia que tem 3, trata de assuntos de 3 mil anos atrás, né? De 4 mil anos atrás. Ô meu irmão, a Bíblia foi escrita começou a ser escrita 3.500 anos. Então tem 500 anos de versículo, é ontem. Amém? A maior parte da história da Bíblia não tinha capítulo, não tinha versículo. Não tinha capítulo, não tinha versículo. Amém? E vamos lá, meu irmão, tenta parar para pensar como é que ia ser mais difícil. Não ia ser mais difícil se não tivesse capítulo e versículo. Então Deus seja louvado por esses filhos, né, de Deus, do nosso Senhor, seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo, que em algum momento na vida se esforçaram para dividir os nossos livros em capítulos e versículos. Amém? O primeiro deles é um cara chamado Stephen Langton, que no ano de 1227, então século 13, fez a divisão dos livros da Bíblia em capítulos. Tá bom? Dividiu Colossenses capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Amém?
chegou lá e dividiu os capítulos. Falou: o texto vai, o capítulo 1 vai até aqui, aqui cortou o capítulo 2. Aqui, capítulo. Alguém que já escreveu carta? Alguém escreve carta dividida em capítulo? Não. Paulo escreveu cartas de Romanos direto, texto direto, currículo. O Lento pegou, leu e falou: ó, aqui concluiu uma ideia, então vou fechar um capítulo aqui. Aqui Paulo concluiu outra ideia, vou fechar outro capítulo aqui. Aqui Paulo concluiu outra ideia, fechou o capítulo aqui. Aqui Paulo concluiu outra ideia, fechou o capítulo aqui. Entendeu? Então eu dividi em capítulo. Graças a Deus, ficou bem mais fácil. Amém? Também é a carta dos Romanos, que é grandona, né? Agora imagina o livro de Samuel. Imagina Salmos. Oh meu Deus, essa é uma dificuldade se não fosse dividir. Salmo é um pouco diferente, porque cada salmo é uma oração, né? Mas eu estou citando Salmo como o maior livro da Bíblia. Amém? Então Lenton fez esse grande trabalho para nós. E basicamente a divisão que ele fez é a que a gente usa até hoje. Raras mudanças, tá? Essa divisão que ele fez, a gente usa praticamente igualzinho. E quanto à divisão em versículo? A divisão em versículo era mais recente. A primeira tentativa foi de um judeu chamado Isaac Calônimos. Ele foi o primeiro que teve essa iniciativa de dividir o texto em ideias menores. Amém? Que depois é o que nós vamos chamar de versículo. Mas os versículos que a gente usa hoje já vem um pouquinho mais depois, um pouquinho adiante na história, de Robert Stenier, também conhecido como Stefanus. Ele dividiu a Bíblia em versículos no ano de 1551. Lembra que eu falei que tem a idade do Brasil? Mas eu fui descoberto em 1500, né? 1551, século XVI. Ele dividiu a Bíblia nos versículos, praticamente os versículos que a gente usa até hoje. Amém? E esse cara aqui ele tinha até uma preocupação diferente, ele era um gráfico. Então a preocupação dele é de tornar. A Bíblia estava virando esse livro desse jeito assim, amém? Então ele entendeu que tinha que fazer essa divisão para as ideias ficarem, para poder subdividir a ideia. E nossa, foi uma revolução para o culto. Amém? Hoje a gente fala 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Não é assim? Por causa desse homem aqui. Quando a Bíblia passou a ser impressa em massa, a Vulgata primeiro, já saiu com versículo. Amém? Então a difusão da Bíblia a partir do século XVI já foi com essas subdivisões. Amém? Então, por exemplo, o nosso amigo aqui que vai traduzir, João Ferreira de Almeida, quando ele traduz para o português, a Bíblia já está sendo feita em versículo. Tá bom? Agora eu quero que você abra a Bíblia rapidamente, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 19. 1 Coríntios. Capítulo 14, verso 19. Primeira carta aos Coríntios, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, aí vem Romanos, 1 aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo. Por que a gente chama de 1 aos Coríntios? Porque alguém deu esse nome. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Depois a gente está procurando o capítulo por causa do nosso amigo Langton. E graças a Deus, o Stefanos nos deu os versículos para facilitar a nossa vida. Amém? Estão comigo? 1 Coríntios 14, 19. Dizem, meus irmãos, antes da leitura, que foi por causa desse versículo que João Ferreira de Almeida tomou a decisão de traduzir a Bíblia. Amém? Vamos lá. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Amém? Então ele se inspirou nesse versículo. João Ferreira de Almeida se inspirou nesse versículo para traduzir a Bíblia. O que ele está dizendo para nós? No culto, mais vale poucas palavras ditas e as pessoas entendam essas poucas palavras, do que você ter um sermão de horas e ninguém entender nada. Amém? Por isso que eu fico aqui sempre falando com vocês, meus irmãos, muito estudo bíblico, não entendeu? Fala, amém? Senão não cumpre o propósito, amém?
Às vezes o pastor me dá umas complicadas aí, tem que falar, pastor, volta aqui que eu não entendi, amém? Sem problema nenhum. Hoje o culto é mais dinâmico. João Ferreira de Almeida era um português que nasceu na cidade de Torre de Tavares no ano de 1628. Então ele é do século 17, 1628. Ou seja, vamos pensar aqui, reforma protestante já tinha acontecido. Martinho Lutero já tinha rompido com a igreja católica, já tinha nascido a igreja luterana e já tinha traduzido a Bíblia para o alemão, amém? Então, 1628, século 17, é quando João Ferreira nasceu na cidade de Torre de Tavares, em Portugal. E muito novinho, ele se converteu à igreja reformada, ele se converteu ao calvinismo, que é uma daquelas igrejas da reforma protestante, né? Lembra? As três primeiras: luteranismo, calvinismo e anglicanismo. Ele era na linha calvinista. 14 aninhos, e veja, Portugal é um país muito católico, né? Então ele se converteu a uma religião numa época que era difícil ser protestante, um país super católico. Tinha Inquisição na época dele, por exemplo, e corria risco. Não à toa ele saiu do país e foi embora de Portugal, novinho, se converteu e foi embora. Eles dizem que ele leu um panfleto de rua. Está vendo como é que é importante o evangelismo, hein? Olha como que é importante o evangelismo. Ele leu um panfleto na rua, se converteu e esse homem de Deus vai traduzir a Bíblia. Olha como é que é importante. Que pessoa importante foi aquela que entregou aquele panfleto que ele nem sabe quem é. O João está aqui, o nome da Bíblia está aqui, ó, homenagem a ele. O que entregou o panfleto ele não sabe, mas Deus sabe, né? Deus sabe e com certeza honrou essa pessoa. Muito bem. Ele foi então, ele se mudou para Batávia, que fica em Jacarta, atual Indonésia. Foi para longe, foi lá para Indochina, lá para a Ásia. Por quê? Porque ali tinha uma colônia holandesa, amém? Os holandeses eram calvinistas. Então ele saiu de Portugal, convertido, amém? E foi viver entre os pares da mesma região. Ele acabou indo lá para a Indonésia. E é lá na Indonésia, com 16 anos, dizem que lendo esse versículo que ele toma a iniciativa de começar a traduzir a Bíblia. Ele começa fazendo uma tradução do espanhol para o português, mas depois imediatamente ele já pega no grego. O grego ele era bom no grego, ele sabia grego. Ele não se sabe muito bem se ele sabia bem hebraico, mas grego ele sabia. E aí ele começa a traduzir a Bíblia do grego para o português. Agora olha como é que é importante a primeira parte do que eu falei. Que texto que ele usou para traduzir? O texto Receptus, que é o tal do majoritário. Amém? Naquela época, eu testei no culto passado, Erasmo de Roterdã fez uma tradução que foi usada por Calvino, por Lutero. A tradução do Erasmo de Roterdã é o que a gente chama de texto Receptus, é o que vai dar origem ao texto majoritário, amém? É o texto bizantino. Ele vai ter contato com esse texto. E qual é o tipo de tradução que ele faz? Ele faz parábolas? Ele faz aquela interlinear dinâmica? Não. Ele faz a equivalência formal, palavra por palavra, amém? Então ele pega no grego e traduz para o português, amém? Tá lá, logos, ele pega verbo, amém? Arqué, princípio, amém? Ateó, ele pega lá, né? Pedir. Ele vai pegando as palavras, palavra por palavra, e traduzindo do grego para o português, amém? Faz isso durante vários anos e ele termina a primeira versão dele em 1677. Ele começa em 1644, olha o tempo que demorou. Ele começa a fazer a tradução em 1644, com 16 anos, e termina a primeira versão dele em 1676. Amém? 22 anos, né? Não mais. 32 anos. 32 anos. 44, 54, 64, 74, 75, 32 anos para terminar a primeira tradução. Depois ele foi revisando. Meu irmão, o negócio não é fácil. Eu falo, né, irmã? Você escrever é fácil, difícil você revisar. Revisa uma vez e duas vezes e três vezes. Se voltar 10 vezes, você revisa 10 vezes, você muda alguma coisa.
Então ele trabalha o texto dele. Essa história é longa, amém? Ele tem muitos percalços, ele enfrenta muito problema com um revisor que não revisa. Depois ele manda, aí a pessoa que levou a versão dele para a tipografia morre e não publica. Então essa história é longa, mas cortando ela, ele consegue ter a primeira versão publicada mesmo, bonitinha, em 1681. 1681, sai a primeira versão. Olha que bacana, hein? Guarda essa data. 1681 sai a primeira versão da Bíblia em língua portuguesa. Amém? Naquele momento, ela estava limitada ao Novo Testamento. Lembra que eu falei? Ele usa só o texto Receptus. Ele não usa a Bíblia toda, ele faz uma tradução do Novo Testamento. Amém? 1681. Então ele continuou o trabalho dele de revisar o Novo Testamento e traduzir o Antigo Testamento. Por isso que eu falei, grego ele era bom, agora hebraico não era tão bom ainda, ele ficou patinando mais. E ele consegue, né, durante a vida dele, traduzir o Antigo Testamento até Ezequiel. Quando ele chega em Ezequiel, aí ele morre, aí vai para a glória. Então ele não traduz o Antigo Testamento todo. Ele vai até os profetas maiores, os profetas menores, ele consegue completar os profetas maiores e os profetas menores. Mas ele traduz a Torá, ele traduz os históricos também, ele traduz Salmo, ele traduz quase tudo. Mas quando chega em Ezequiel, o tempo dele na terra acaba e ele vai para a glória. E isso foi em 1691. Até o último ano da vida dele, ele continuou revisando o Novo Testamento e traduzindo o Antigo Testamento. Depois que ele vai para a glória, os originais dele continuaram sob a curadoria de alguns monges que fizeram questão de guardar. Olha só que bacana, né? Isso aqui já estava transcendendo até a religião, né? Pessoas de outras linhas, inclusive, já começaram a fazer, né, guardar mesmo esse texto, vendo o valor do texto, né? E algumas pessoas, alguns missionários, continuam o trabalho dele de concluir o Antigo Testamento e de terminar a revisão do Novo Testamento. Até que finalmente, olha só, meus irmãos, sabe quando é que sai? A primeira Bíblia completa, João Ferreira de Almeida, ele continua levando o nome dele por conta do esforço que ele fez, ele foi o grande iniciador desse projeto. A primeira Bíblia completa sai entre os anos 1748 e 1753, sai em 2 volumes. O primeiro em 1748 e outro em 1793. Olha que ele morre em 1691. Amém? Passa mais 50 anos, 60 anos para sair, 50 anos para sair o primeiro volume da Bíblia completa. Depois sai o segundo. E meus irmãos, minhas irmãs, é a primeira da nossa Almeida revisada e corrigida. É a primeira versão. Está vendo por que revisado? Por que corrigido? Porque desde o próprio João Ferreira lançou um e revisou, e morreu, e o grupo de missionários revisou e lançou de novo. Amém? E vai ser assim. Essa que nós temos aqui, ela data a lançamento da Arque Almeida revisada e corrigida. Sabe de quanto que é? 1898. Amém? Então, ó, João Ferreira morre em 1691. Em 1748, 1753 sai uma versão completa. E em 1898 sai a versão revisada e corrigida. A primeira revisada e corrigida. Amém? E daí para frente nós vamos ter outras linhagens da Almeida. Meus irmãos, essa é a primeira Bíblia em língua portuguesa. Claro que o português de Portugal é diferente, né? Depois ela vai sendo melhorada, aperfeiçoada. Se você pegar a primeira Almeida, pegar lá a primeira Almeida, 1690, você não entende nada. Ah, mas é português, é diferente. Não tem nada a ver com o nosso português, né? O português de Portugal é totalmente diferente, com os lugares, né? Mas enfim, você lê, você não entende nada. Ou você, né? Vossa, você, não sei. Então era tudo diferente. Mas esse português aqui é o primeiro que a Sagrada Escritura vai ser traduzido.
Os textos do Antigo Testamento vão ser usados. O Massorete vai ser usado, principalmente o Massorete, mas também a Septuaginta e a Vulgata. O texto do Mar Morto, o pergaminho do Mar Morto, obviamente não foi usado porque ele foi encontrado agora na década de 40, século 20. Amém? Mas lembra que eu falei dos originais? Ele usa os três originais: Vulgata, Massorete e Septuaginta. Amém? Meus irmãos, nós aqui no nosso ministério nós usamos Almeida, mas a gente não usa qualquer Almeida. A gente usa Almeida revisada e corrigida, mas não é a única que tem. E não foi uma vez, meu irmão, que eu já ouvi alguns me perguntar: meu pastor, por que é diferente? E agora nós vamos começar a entender. Não é ainda o assunto de hoje, amém? Próximos 2 cultos nós vamos tratar disso com mais profundidade. Mas só para a gente conhecer um pouquinho mais, pelo menos 4 das versões Almeida que a gente tem aí à nossa disposição. A primeira delas, Almeida revisada e corrigida, que é essa daqui, que a gente usa. Essa que a gente usa, como eu falei, ela foi lançada no finalzinho do século XIX. Eu falei 1898, não, 1894. Amém? Primeira dessas, 1894, 98, errei. 94, amém? Almeida revisada e corrigida. Depois ela passou por outras, digamos, correções para que o texto ele fosse esse texto que a gente tem hoje, que já usa algumas palavrinhas mais fáceis, né, da gente poder. E olha que ela é mais puxada. Ela segue qual linha? A linha, lembra que eu falei lá? Ela é a linha interlinear. Ela é formal. Amém? Palavra por palavra. Amém? Conforme o trabalho que o João Ferreira de Almeida começou a fazer. E qual o texto que ela usa? O Receptus no Novo Testamento e esses 3 no Antigo Testamento. Amém? Perto da nossa, mais perto da nossa, da Almeida revisada e corrigida, tem 2. Uma que é chamada ACF, Almeida corrigida fiel, e outra que é chamada ARA, Almeida revisada e atualizada. São as 2 vizinhas mais perto da nossa. Amém? A ACF, qual a diferença da ACF para a revisada e corrigida? É que a ACF ela busca ser mais fiel ao original até do que a nossa. Eu não falei que a nossa passou por algumas mudanças para o texto ficar mais palatável? A corrigida fiel não. Ela não está nem aí se o texto é difícil de entender. O que importa é o que está no grego, está no português, o que está no grego, está no português, o que está no grego, está no português. Amém? Então, por exemplo, era o costume falar, em hebraico falar para falar de poder, falar de chifre. Toque no meu chifre e será poderoso. Chifre, né? Chifre significa poder. Então ela não tem esse negócio de chifre. Amém? Na nossa arte não, o chifre é tirado. Amém? Coisa também, eles falaram, quando eles queriam dizer uma coisa assim, muito forte, quando a gente fala, amar de todo o coração, né? Coração, porque se ama muito, né? No hebraico eles falam amar com as entranhas. As entranhas significam o intestino. Então não tem muito sentido isso, né? Então a Almeida corrigida fiel tenta ser mais fiel possível ao original. Então ela puxa mais, entendeu? É mais até difícil de ler. E a ARA? A ARA, por sua vez, a diferença dela não está no querer ou não querer ser interlinear, ser ali a correlação, né, das palavras. O problema dela é que ela já pega, lembra que eu falei que tem 2 textos, majoritário e minoritário? Ela faz uma revisão do texto da ARC usando o texto minoritário. Então o problema dela não é a equivalência formal, o problema dela é que ela usa um outro original. Amém? Então ela confronta os 2 originais e às vezes ela atende para o texto minoritário. Então isso faz ela diferente também. A Mariana tem uma área em casa, eu estava olhando lá e está escrito direitinho isso mesmo. Amém? A ARA ela foi lançada em 1956, tá? A ARA, essa Almeida revisada e atualizada, que usa o texto minoritário ali para fazer algumas modificações. E a CF foi lançada em 1994.
Inclusive a curadoria das Bíblias são diferentes. A área é da mesma da ARC, que é o pessoal da Sociedade Bíblica do Brasil. Eles é que têm o direito de publicação da nossa Bíblia. Eles também têm o da área. E da ACF, o direito é da Sociedade Bíblica Trinitariana. Amém? Um outro grupo que publica ela. E por fim, tem outras, tá? Mas eu trouxe as mais conhecidas. Também tem a Nova Almeida Atualizada, NAA. Você já viu essa também? NAA. Então você tem a ARC, você tem a CF, você tem a ARA, você tem a NAA. Tem outra também, tem a do século XXI, tem outras. Mas essas quatro são as mais conhecidas. Depois pega o CD. NAA, vem geralmente na capa do nome, NAA. Amém? Qual que é a diferença da NAA para as outras? É que essa daqui, a equivalência, ela não busca a formalidade. É uma equivalência dinâmica que é quase paráfrase. Amém? Ela usa o texto antigo, ela usa o texto majoritário. Ela usa os mesmos originais do Antigo Testamento que as outras, mas a diferença dela já não está no original. A diferença dela está na forma de fazer transliteração. Ela usa essa coisa de poder sobrevoar as palavras para poder dar mais compreensão à mensagem do texto. Amém? Então ela é uma Bíblia de equivalência dinâmica e paráfrase. Amém? Mais parecido com aquela que a gente conhece em TLH. Essa nós vamos falar no próximo culto, mais para frente. Amém? Então aqui João Ferreira de Almeida, ele até hoje, né, o original do que ele fez, né, o trabalho que ele começou lá no século XVII, até hoje a gente está aí aperfeiçoando, usando, né, melhorando e continuando a divulgar a palavra de Deus em nome de Jesus. Então, inclusive, ele merece toda a nossa oração, né? Um homem que ajudou bastante a gente. Amém. Fica à vontade. Então, isso para nós cursos, para isso. E se fosse assim, para pessoa que está iniciando, para ter uma compreensão, seria aceitar? Então, eu sairia até da NAA, eu iria para uma que é totalmente paráfrase, que é a NTLH. A NTLH, você vê que ela já não recorre ao João Ferreira de Almeida, por isso que eu trouxe ela hoje. Tem a NVI também. Essas eu vou trazer depois no próximo culto. Porque a NTLH ela é totalmente paráfrase. Totalmente. Então eu vou até adiantar porque a gente vai ter no culto que vem. Ela é, por exemplo, ela pega inclusive a construção do texto é bacana porque ela tem sempre um travessãozinho direitinho na hora que é uma fala, né? Que às vezes a Bíblia fica tudo ali meio que junto, né? Não tem essa organização, Os salmos, eles são todos dispersos, igual como é mesmo uma poesia. Então você entende que você está lendo uma poesia. Então tem toda essa preocupação do texto para a gente pegar como se a gente estivesse lendo um livro, sei lá, de José de Alencar. Todo organizadinho assim. Então, para quem está começando, eu acho muito bacana. Às vezes, até quando a gente está estudando uma coisa que a gente acha que está muito travado, a NTLH é uma boia de salvação. Agora, qual que é o problema? Vou falar isso tudo no próximo. É que, como ela faz esse sobrevoo, a gente tem que sempre estar vigiando para as questões doutrinárias. Porque aí ela dá umas escapadas que às vezes a gente, opa! Por exemplo, uma palavra que é fundamental na carta aos Romanos, justificação. Você fala, a obra da cruz é o que? Justificação. Tornar o injusto justo. Ela muda para aceitar. Então Deus aceita. Não é a mesma coisa. Justificar é tornar o injusto justo. Aceitar, Deus está certo. Aceitar é a consequência da justificação. Galera, deu uma escapada, digamos assim, doutrinária pesada, na minha opinião. Então, assim, a questão é: primeira leitura em TLH, mas na hora de aprofundar, não pode ficar só nela, a gente tem que aprofundar. E entre ela e a nossa, ainda tem uma outra que é bacana também, que é a NVI. Mas eu vou falar no próximo ponto. É legal ter essa NTLH, NVI e a A, que eu acho que a gente tem um grupo bacana de Bíblia. Então também vai ficar doido, né? Então tem que ter uma King James, eu tenho que ter uma NAA, eu tenho que ter uma ARA, daqui a pouco você já nem sabe onde você está mais, né?
Mas essas três, eu acho que eu particularmente são as três que eu uso. Agora, a pessoa também pode usar NA no lugar da NTLH. Eu particularmente acho melhor a NTLH, porque ela é mais fácil do que a NA. Estou comentando que às vezes algumas pessoas falam, né? Ah, eu queria ler a Bíblia, eu começo, mas eu não entendo nada. Não consigo entender NTLH. Essa é a dica, NTLH. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus? Bacana? Outra dúvida? Oh, que feliz hoje, não teve dúvida. Amém? Não? Então aquela salva de palmas do nosso Deus, em nome de Deus.